Aê, já estamos começando, né, o nosso primeiro programa, o primeiro Atualiza Cast. Primeira edição, episódio piloto, Rafael. Episódio piloto, porque nós não sabemos ainda o que exatamente fazer, então, né, nós aqui, Alan e Rafael, né, vamos falar um pouquinho com vocês, Alan e Rafael, Rafael e Alan, depende da perspectiva, qual gordo que vem primeiro. E seguindo a velha e boa orientação do mestre linguista, o burro vem na frente. O burro vai na frente. Isso mesmo. E vamos, Alan, né, vamos tentar explicar aí para quem está nos ouvindo, seja que plataforma está nos ouvindo, quem esteja ouvindo, quando for, exatamente, o que é esse programa? O que é esse programa? Ninguém saberá o dia que esse programa foi gravado. Nunca. Acho que ninguém vai saber, nunca saberão. E nem saberemos quando vai ser ouvido, né? Vai que, né, acontece uma hecatombe nuclear e nosso programa, nosso podcast, logo nosso, começando agora nessa fatídica data, que não vou dizer quando para não datar o programa, sobreviva a essa hecatombe nuclear e aí lá no ano de 3257, uma data precisa, que pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, estejam ouvindo nosso podcast. O que se trata o Atualiza Cast, Rafael? O Atualiza Cast, para quem está ouvindo agora, diz: mas vocês são professores, então professor, vocês vão dar aula nesses podcasts? Vocês vão tirar dúvidas? É isso, professor Alan? Não, absolutamente não. O Atualiza Cast vai ser um espaço, assim, ó, totalmente declarado pra gente utilizar para falar das coisas que são mais importantes para nós, não para vocês. Né? Vocês vão ter que saber que é mais importante porque vocês estão escutando. Né, professor Rafael? Então, o Atualiza Cast, nós estamos atualizando, fazendo um refresh naqueles assuntos que nós achamos mais interessantes. Eu gosto de pensar assim, né? Dois professores falando aqui, assim, sabe aquele momento que a gente para a aula e fica falando sobre qualquer bobagem? Uhum. Esse é o momento agora, né? Nós não pretendemos dar aulas. Talvez um dia, quem sabe, venha alguém aqui falar sobre alguma coisa mais específica. Uhum. Mas, né, o nosso objetivo é ficar falando sobre assuntos que nós achamos interessantes e, claro, de repente vai aparecer alguma coisa de história ou outra, porque afinal de contas é a nossa formação. Mas o objetivo não é o Isso Cai na Prova, que faz parte da nossa, né, do nosso grupo, né, da nossa corporation aqui. Exatamente. Não é, né, não é o mesmo material, mas para você que queira se informar um pouquinho de assuntos aleatórios que nós julgamos interessantes, tá aqui o programinha para você acompanhar aí. Certo, Alan? Sim. E qual vai ser a periodização? Pode ser a palavra? O período em que ele sai, né? Se tudo der certo, uma vez por semana. Se tudo der certo, que eu digo o seguinte, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente pode contrair alguma doença gravíssima. A gente pode estar tendo que sair para socorrer algum parente mais próximo. A gente pode simplesmente não querer gravar um programa naquela semana. Mas se tudo der certo, uma vez por semana a gente vai soltar esse programa. Claro que nesse tudo der certo, nós não estamos incluindo as dificuldades de edição para trazer um podcast lisinho, bonitinho, até porque a gente não sabe fazer isso, então essa já não é a proposta, né, Rafael? Não é. Quem sabe no futuro aí a gente aprenda a mexer melhor nesses programas de edição, né? Sim. E a gente pode entregar um material melhorzinho aí para vocês que estão nos ouvindo no futuro. Sim, certo? Sim. Então, Alan, o que a gente tinha pensado que mais precisava para fazer esse programa piloto aqui? Eu acho que apresentar, né? Dizer quem somos nós. Obviamente, esses primeiros... Quem é você, Alan? Eu sou um moreno, não tão alto, não tão quem bonito, quem é Alan? Né? Quem é Alan? O Alan por Alan. O Alan por Alan é um cara totalmente excelente, que nem diria o comentador Paulo Bonfá dos programas da década de 90. Sou um formado em História, gosto muito do que faço, tenho uma peculiaridade, além de ser formado em História, sou técnico em próteses odontológica, não faz muita coisa, mas fica bonito no crachá. Faço dentadura. Eu acho que isso é mais a se explorar do que propriamente ser professor. Eu acho que né? O cara que faz próteses dentárias é mais interessante como professor. Exatamente. Né? Eu tenho algumas histórias, né? Mas no futuro a gente pode explanar, né? Em outros episódios de cotidiano de trabalho. Fica aí uma pauta, inclusive. Mas, né?
Sou técnico, trabalhei muito tempo fazendo prótese, depois fiz a faculdade de História, me formei, fiz muitos amigos e sou professor. Eu atuo na área, né, recente, desde de fevereiro deste ano, de 2017, né, datando pelo menos o ano, não o mês, não o dia. Mas estamos aqui agora numa nova jornada de conhecimento e saber, tentando iluminar. Não? Iluminar, sim, os alunos, esses seres sem saber, né? Eu acho que é muito importante. Não. Fazendo o primeiro parênteses no podcast, eu ouvi que isso é ladaia. Né? Claro que é, gente. Que esse negócio do alumni, sabe? Aquele sem... Isso é migué que alguém inventou lá nos anos 80 e a galera caiu. Pois é, mas esse é um migué que faz sentido, né, cara? Porque se for ver aluno, alumni ou sem luz, porra, iluminar o professor, aquele que ilumina e tal, tu vê mais uma ladaia do cotidiano. Mais uma pauta aí, ladaias do cotidiano. Bom tema. E quem tiver no futuro ouvindo esse programa e tiver uma sugestão, certo? Não sei que e-mail vai ter para nos dar uma sugestão. Né? Mas... Não sei se vai ter página de comentários, se nós vamos ter um portal, vamos ter uma coisa atual. A gente pode talvez ter um fotolog. Ou uma caixa postal, eu acho necessário. Uma caixa postal, eu sempre quis receber coisas de fãs, cara. Pois é. Vocês podem talvez no futuro nos mandar dicas de pautas através da nossa caixa postal. Isso. Acho que aí é um caminho. Você pode ir na papelaria, comprar um papel timbrado, tipo carta, escrever uma carta, colocar no envelope, derreter um selo com cinete, mandar no correio, né? E pra botar na nossa caixa postal. Só outro parênteses aqui. Nos anos 90, na TVE, que está para encerrar, né? Estão para terminar a TVE. A TV mais livre de todas. A TV educativa aqui do Rio Grande do Sul, né? Ela é do governo do estado, ela tinha um programa infantil que era o Pandorga. Né? E eu, nos anos 90, tinha um festival, um concurso de desenhos, e eu mandei pra caixa postal. Aí, como eu mostraram ao vivo lá o meu desenho, eu ganhei um certificado. Eu não ganhei. Não sei cadê o certificado, mas eu lembro que eu ganhei e fiquei tri feliz quando veio pelo correio um parabéns, você foi premiado, não sei o quê. Eu não cheguei a ganhar certificado, mas eu me lembro da minha mãe ter mandado a cartinha. Agora fica a pergunta, será que ela disse o teu desenho mandou e não mandou e me fez feliz? Agora, olha, tu tá tocando em algumas coisas. Porque não deve ter sido o primor do meu desenho que fez ganhar a cartinha. Eu acho que eles deram pra todo mundo a cartinha. Provavelmente. Algo me diz que todo mundo ganhou uma cartinha de parabéns. Provavelmente. Mas voltando, Rafael, não vamos se perder no piloto. Não, mas temos tempo. O legal de fazer um podcast é que não tem tempo. Não tem tempo. Não é um período de 50 minutos. É verdade. Né? Então, aí eu me apresentei. Agora, professor Rafael, quem sois vós? Então, o meu nome é Professor Rafael. Não. Da Silva. Né? Professor Rafael da Silva. Rafael. Bom, eu sou Rafael, né? Já dou aula um pouquinho de mais tempo, né? Conheci o Alan já buscando uma segunda formação. Nós somos colegas aí de faculdade, né? Eu sou primeiramente formado em Ciências Sociais e estou segundamente tentando me formar na Faculdade de História, porque depois que a gente começa a trabalhar, a gente vê que a vida se torna pagar boleto e os sonhos de dedicação e enfim, a estudos acaba ficando, né, um pouquinho de lado. Mas, embora a gente tenha que estar sempre buscando mais. Mas isso é interessante, né? Como fui parar de ser professor, né? Eu realmente sempre quis ser professor. A minha mãe sempre me conta que quando eu brincava, desde pequenininho, assim, 4 anos de idade, 5 anos de idade, brincava com os coleguinhas, os amiguinhos do condomínio, né, que eu morava aqui num condomínio em Porto Alegre, o mesmo que eu moro até hoje, e eu brincava de dar aula. Um guri clássico de apartamento, guri de apartamento. E eu brincava de dar aula pros meus amiguinhos, e a gente brincava classe, né, quem descobriu o Brasil. A minha mãe, ela ficava chocada como eu sabia isso com 4 anos de idade. Então eu sempre quis ser professor, na verdade, só não sabia a matéria, né? Então eu tentei muito, eu já pensei, professor de matemática é legal, né? Eu gostava de matemática também. E aí fui indo, e aí boas influências me levaram a buscar, né,
formação de um cientista social, que estuda a sociedade, a cultura, a política, a economia, a geografia, a história, enfim, uma formação mais ampla, né? A minha formação primária. Depois eu acabei indo para a história, conforme eu fui conseguindo emprego na vida, eu fui mudando de área de formação, né? Mas eu tenho essa divisão aí, né? Eu tenho essa dupla formação a caminho, né? Mas eu também sou colega do Alan, né? Numa escola em que nós trabalhamos, que talvez vocês que estejam escutando, né? Talvez seja nosso aluno, né? Nós damos aula, né? Na Rede La Salle, aqui em Porto Alegre, né? E somos muito contentes, muito felizes. Exatamente. Né? Mas, Alan, eu tenho um assunto legal para falar sobre isso aí de história, né? Tá, mas e aí, eu acho que todo mundo... Tu não vai deixar todo mundo pensa, vou te fazer uma pergunta. Ah, tá. Fazer uma pergunta. Não ia deixar de falar por que eu me formei em história. Eu ia te perguntar o que tu gosta em história. Ah, não, mas antes... É isso que eu queria te perguntar. Sim, mas antes tu tem que esperar eu falar por que eu quis estudar história. Ah, bom. Então fala, por que tu quis estudar história? Cara, eu não sei. Aquele cara chato, né? Não, passando pra próxima pergunta. Não, só pra explicar. Por quê? Ainda não sei. Não Vai sei. ver que tava ali. Não, mas tu sabe, claro... É um saber menor. Desde muito jovem, né, da mais tenra idade, eu sempre também brincava, não brincava, né, de professor com os amiguinhos, até porque eu não tinha muitos amiguinhos, mas eu gostava... Agora seria bom se nós tivéssemos edição, botar a música triste do Chaves agora. Chaves, ou a do Hulk, aquela dele pegando carona, sabe, da série dos anos 90, que aquela lá é complicada, né? Mas, de toda sorte, eu sempre gostei muito de conversar. Sempre falei muito. Sempre, eu falo. Meus alunos sabem. Agora os alunos devem estar... Quem é no meu aluno ali, deve, se estiver escutando isso, tá dando risada ou tá falando, é verdade, o professor gosta de falar. Eu falo e eu gosto de falar. Gosto de comentar que da mais ou menos do 5º ano agora, na antiga 6ª série, até o 3º ano do 2º grau, ou agora, né, 3º do médio, minha mãe sempre voltou de todas as entregas de boletim, todas as reuniões pedagógicas com a mesma reclamação para casa. Olha, seu filho não é muito inteligente, mas também não é aquela anta quadrada, ele se estudar ele passa, mas seguinte, mãezinha, seu filho fala muito. E aí o que eu fiz para tentar diminuir esse revés da vida? Me formei numa profissão que eu recebo para falar. Olha só que legal. Protético. Isso. Pois é, por isso que eu larguei a prótese. Pensando bem, eu não sei porque eu larguei a prótese até hoje, né? Que não foi pelo dinheiro, né? Porque com certeza, né? Todo mundo sabe. Isso é uma coisa que os alunos falam, né? Os nossos alunos perguntam muito, professor, quando que o senhor decidiu estudar história? Porque se a gente for, né, meio desabafando agora, o cenário atual, né, do Brasil não é um cenário favorável em nenhuma parte ao professor. Quiçá aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós, professores que recebemos, né, parcelado, exato, recebemos aí menos de um salário mínimo, se paga o piso. Nós ainda temos... Nós categorias docente. Isso. Temos muita sorte de estar numa escola super bacana, super legal, que dá várias oportunidades pra gente, que compra o nosso trabalho, que ajuda a desenvolver nossas ideias, né? E tem essa questão de salário que não deixa com que isso aconteça, mas muitos professores, né, na nossa categoria, no estado, estão passando por dificuldades, estão passando por problemas salariais, e aí isso é uma questão política, né? Para ser debatido em outros programas. Mas ninguém, nem em lugar do Brasil, escolhe se formar professor, fazer uma licenciatura, quero ser professor, para ficar rico. Isso não existe. Não existe, tá? Não é essa a vontade mesmo. Né? Isso não existe. Então eu sempre gostei. E aí eu sempre soube o que eu queria falar. Né? Eu sempre soube que, independente da profissão que eu fosse escolher, eu ia ter que lidar com o público, eu ia querer conversar. Eu jamais consegui me ver, sabe? Ficar sentado um dia todo. Ser um burocrata. Ser um burocrata, sem conversar, sem uma interação com alguém, assim, sabe? Isso até me fez bastante repensar o lado da pesquisa na história, né? Por causa que a história,
para quem não tem uma visão, né, para quem não tem informação, quando tu entra, tu poderia trabalhar muito com a pesquisa na faculdade ou trabalhar de outras formas, dando aula. Eu acho que isso é algo legal de explicar nela. Pois é. Que não só a história, tá? Caros que estiverem escutando e não sabem disso. Todas as linhas de formação que vocês têm professores, essa matemática, propriamente de línguas, física, química, né? Todas essas áreas de conhecimento, vamos dizer assim, algumas ciências, outras não, né, para a gente entrar nessa discussão outra no futuro, né, mas todas também têm uma área de pesquisa, ou seja, tem pessoas que não têm o objetivo de dar aula, por exemplo, assim, de matemática, mas desenvolve pesquisa em busca de mais conhecimento. Normalmente, no Brasil, se chama isso de cursos de bacharelado. E depois se segue uma carreira acadêmica, quem tiver interesse lá em mestrado, doutorado, ou pode ficar somente no bacharelado, não tem necessidade, né? Só que acaba, né, por necessidades de formação, financiamento, as pessoas ficam almejando aí carreiras melhores na área da pesquisa. Então, quem tem o objetivo de lecionar em escolas, né, faz uma licenciatura. Então, nós temos licenciaturas variadas, né? Nós temos licenciatura em línguas, aí vai lá, licenciatura em língua portuguesa, em língua espanhola, em língua inglesa, nós temos licenciatura em história, geografia, filosofia, sociologia e por aí vai. Né? Então, quando a pessoa ingressa no ensino superior, ela acaba optando se ela quer ir para uma carreira voltada à escola, que é a licenciatura, que é o que a gente está falando, né? E gente que se dedica à questão da pesquisa, que acaba se direcionando no Brasil ao bacharelado. Né? Eu digo Brasil porque em outros lugares do mundo isso às vezes é misturado, às vezes, diferente, né? É um pouco diferente, né? Mas isso foi uma questão bem complicada, porque, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia disso direito, sabe? Isso é uma questão interessante. Muitas pessoas não sabem. E aí, quando o cara entra na faculdade, o cara é apresentado a esse mundo, a essas diferenças, né, entre o curso da licenciatura. E quando eu falo diferente, as aulas são diferentes mesmo, né? Quando tu tá fazendo bacharelado, abre, né? Tem uma hora que tem coisas juntas, tem coisas que são separadas. Tu vai ter que fazer as aulas ou as cadeiras voltadas à pesquisa e as de licenciatura voltada à questão da pedagogia, introdução do ensino, aprendizagem, essas questões para lidar mesmo com o dia a dia da sala de aula, né? Mas, voltando à minha pergunta de por que a história, apesar de eu não ter muitos amigos, assim, quando eu tinha, sei lá, 5, 6, 7 anos, eu digo que eu não tinha muitos amigos porque eu não saía muito de casa, sabe? Eu sempre tive uma mãe bem protetora, fica em casa, cuidado e tal. Depois que eu fiquei um pouco mais velho, ali com meus 10, 12 anos, eu já ia direto pra casa dos meus amigos. Mas quando eu era bem novo, eu olhava muito a televisão. E é aí que me pega a história, né? Primeiro, eu sempre desconfiei que a área na minha área de atuação na profissão ia ser uma área de lidar com o público, mas eu sempre tive um lado muito lúdico, assim, eu olhava muito filme, muita televisão, eu gostava muito de filme de fantasia, eu olhava aqueles filmes antigos do Jazão, do Simba, aqueles filmezinhos feitos em stop motion, sabe, que tinha mitologia, que tinha essas coisas, e isso sempre me fez gostar bastante de história. E atrelado, o checkmate foi quando, né, tá passando pela adolescência, 15, 16 anos, aquele segundo ano do ensino médio, começa a vir aqueles cálculos difíceis de matemática, difíceis de física, e aí eu vi que as exatas estavam cada vez mais longe de mim, optei pelas humanas, e aí veio a história. A história acabou fechando, eu consegui montar um cenário do melhor possível. Falo bastante como professor, gosto de falar, adoro história, tenho uma mente, adoro fantasia, tenho uma mente lúdica, né? E não sou muito bom em matemática, é o que sobra. Seria a história, né? Eu acho também que ser professor aí é a minha esposa que diz, né? Que foi uma profissão que eu achei onde eu posso ser o centro das atenções, que ela acha que eu quero sempre chamar atenção, sim, né? Eu acho que é uma crítica dela a mim, mas é algo da gente pensar. Pode ser uma crítica aí, né? Parando pra interpretar um pouquinho, eu acho que foi uma crítica. Né? Ela não tenho bem certeza. Ela não terminou, né? Assim, tu quer ser 100% das atenções, seu babaca. Eu acho que ele babaca no final. Eu acho que não foi babaca.
babaca, bem que ela disse. Mas acho que era uma coisa um pouquinho mais forte. Mas Pois tudo bem. Mas eu acho que, mas pensando assim, rapidamente, faz sentido, Faz né? sentido. A gente acaba tendo, Claro, chamando a atenção, né? Mas isso é uma característica de quem gosta. Porque, pensando, me colocando assim. Ah, professor tímido, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu saí... E pior que tem, né, cara? Temos. Eu tava conversando com... Essa semana ainda numa reflexão na sala de aula, exatamente sobre isso, né? Saiu uma pesquisa naquelas revistas que com certeza são na Inglaterra, porque o inglês gosta de fazer pesquisa, dizendo que o maior medo não é o medo de escuro, o medo de altura, o maior medo das pessoas é o de falar em público. É muito recorrente, né? A cada 100 pessoas lá tu vai encontrar uns 10 com medo de escuro, uns 10 com medo de animais, uns 10, mas o grosso, entre 30 e 35 pessoas tem o medo de se expor, falar em público, subir num palco ou entrar numa sala de aula e aí tá todas aquelas atenções viradas pra ti, é uma exposição que muita gente... Tem que ter confiança, né? Exatamente. Quantas pessoas a gente conhece, né, Alan, que frequentaram uma escola dentro da licenciatura, né? E chegaram lá e dizer, não é isso aí. Não é. E os nossos alunos meio que começam a entender isso quando a gente pede, por exemplo, vem aqui no quadro então, faz isso aqui, quer falar pro grupo, quer dar um recado. Às vezes vem os colegas, professor, o senhor pode dar um recado pra turma? Então vai ali, fala, eu vou pedir silêncio. Não, aí parece que vão se esconder atrás do quadro. Aí, fala pra mim, professor, que eu tenho vergonha. Isso é normal, é algo. A exposição não é algo pra que todo mundo consegue lidar. Eu, por incrível que pareça, sou extremamente tímido. Pra lidar com essa minha timidez, eu sou aquele cara que já sai fazendo piada de qualquer coisa, sai me envolvendo, vou fazendo, só que às vezes não dá muito certo, porque eu não conheço a pessoa, às vezes eu vou num tom que a pessoa não me conhece. Aí vai virar o gordo babaca. Exatamente, aí eu viro o gordo babaca, o gordo idiota, mas, no geral, quando não dá certo essa tática, eu compro amizade com balinha. Tá aqui a prova. E deu certo, né? Deu certo, mas aí é uma história, né? O suborno com balinha. Eu não sei o que é pior, cara. Uma pessoa tentar comprar alguém com bala ou uma pessoa se vender pela bala. Eu não sei, porque são dois lineares, né? Amizade. A pessoa que tá tentando subornar uma amizade, ela é uma pessoa escrota. Agora, a pessoa que se vende também é. E aí, pior quando é uma bala. Tipo assim, não é um final de semana, né? Num spa, não é um carro, não é uma balinha. Mas aí eu penso porque a bala, ela soa inocente. Ela soa como oferecer fogo para os colegas fumantes. Não tem um ar de chegar o cara com uma mala de dinheiro. Né? Tipo, aí diz, não, aí tu vai tocar no calo, assim, parece que a pessoa está se vendendo. Se for uma balinha oferecendo fogo, né, para aquelas... Sei, na faculdade sempre tem os colegas fumantes. Impressionante. Pra quem não entendeu, isso é uma referência à minha pessoa, né? Durante o início da faculdade, eu ainda não era amigo de muitas pessoas, e todo dia quando eu subia a passarela, indo pegar o meu trem, o meu ônibus pra ir pra faculdade, passava numas banquinhas, comprava uns frigels, umas balinhas, uns mimos, e aí eu, me aproximava dos amiguinhos, quer uma balinha e tal. Claro, não fumo. E aí puxava a papa, né? Puxava a papa. E quando veio, eu já tinha, né, um grande grupo, né, que vinha ali e tal, e aí depois o pessoal começou a brincar, né, falando, tu comprou da nossa amizade com balinha, né. E o Alan, pra quem não sabe, ainda da turma, né, que seria a nossa turma ali, ainda ganhou o prêmio do amigão da turma, o troféu Marcelino Champagnat. O troféu. Né? O troféu ali do mais amigão. Tu vê, tudo começou com balinhas. Ou seja, você que acha que não tem amigos, né? Você que não tem uma boa abordagem. Exatamente. Né? Você pode mudar a abordagem. Em vez de chegar e sendo bobalhão, conversa, tenta achar um jeito de quebrar o gelo. Parece uma bala, daí tu fica ali na rodinha, aí tu fica conversando, e quando vê, né? Vai ganhar um troféu no final da faculdade. Isso. Não, mas isso é uma dica interessante, cara, porque, como eu digo, eu realmente sou extremamente tímido, eu tenho uma dificuldade, assim, sabe? Quando eu chego num grupo que eu sou totalmente
hostil, o que eu digo assim, que eu não conheço ninguém, que não faz parte, assim, opa, dá um medo, tu não conhece como é que eu vou abordar, como é que eu vou falar e tal, mas, né, faz parte, a gente chegar lá, fazer amizade, estamos todos aqui, fazemos a mesma aula, a mesma coisa, por que não, né? Por que eu não vou me conversar com aquele aluno ou com o outro, né? Então, isso faz... E nessa aí, tu tá ali, sentado na sala, e aí tem uma menina bonita, e aí tu chega ali, começa a conversar com ela, quando tu vê, tu já tá casado, já tá junto há 5 anos. Exatamente, né? Esse é o caso do nosso amigo Rafael, né? Que em vez de balinhas, comprava bombons. Né? Que já ela já investiu mais, ela já desempenhava R$1 por dia. Exatamente. Eu desembolsava em torno de R$1 para todos os amigos. E fica a dica aí agora pros guris que estão ouvindo assim, porque eu vou dar pra guria, vou estar trabalhando, vou dar uma roupa, cara, vou parcelar lá na Renner em 8 vezes pra agradar a guria. Velho, isso não segura. A sutileza de um bombonzinho ainda faz a guria pensar no cara mais do que a roupa. É uma dica aí. Isso, né? Porque se pra segurar a guria tu tem que dar coisas, aí nós estamos errando. A não ser que a menina for diabética, né? Então aí evite doce, que é pra te mostrar que tu se importa com ela, né? Se ela for diabética e souber disso, não dá um doce pra ela que ela tá... E eu vou dar outra dica. Nunca pode ser um presente muito caro desde o começo. Porque quando tu eleva o nível, tu joga a régua lá em cima, aí eu vou dizer, gastei 200 pila num buquê. Aí o próximo, se não for perder, ele já não gosta mais de mim, porque ele me deu um baita de um buquê na primeira vez. Sim. Agora no segundo mês ele não me deu nada que preste. Faz sentido. Então, né, tem que ser um processo lento e gradual. Bom, então vamos seguir na nossa pauta que já foi pro saco. Vamos tentar se manter. Não, mas estamos falando da formação humana, né? Acho que isso é importante. Mas, Alan, eu quero te fazer uma pergunta, hein? Então vai lá. Assim, Alan, uma pergunta desafiadora. Vai quebrar paradigmas, porque, né? Porque oficialmente nós temos sempre uma imagem a zelar. Eu quero saber do Alan. O que tu não gosta em história? Eu não gosto? Olha, cara, eu não gosto. Eu não gosto mais especificamente da parte da história relacionada à economia. História econômica em si, assim, sabe? História econômica é fundamental. Tu não gosta do que explica a história? Não é isso, Rafael. Existe algo... como é que eu vou explicar isso? A história econômica, ela faz parte, assim como a política, ela é muito importante, tá? Mas não são assuntos que me chamam a atenção para o estudo extra classe. Por exemplo, eu dificilmente vou pegar um grande livro e tal para estudar algo relacionado a um assunto que vai sair das pautas história econômica do dia a dia. Vou ler aqui nesse domingo de manhã chuvoso, não é esse livro que eu vou pegar para ler. É isso que tá dizendo. Exato, mas é que assim, existem os assuntos corriqueiros do dia a dia da sala de aula que a história econômica ela é a pauta. Não tem como eu estar explicando, por exemplo, ali, dando uma aula de feudalismo, né, e aí depois eu vou ter que explicar a decadência do feudalismo, o início do mercantilismo, né, a passagem do feudalismo para o capitalismo, sem falar sobre isso. Não tem como dar uma aula de história sem falar sobre isso. É impossível. Isso faz parte, é a matriz, é importante. Mas dificilmente eu vou estar pegando para enriquecer, a título de curiosidade, um livro sobre as finanças do período joanino do século XVII, XVIII. Não vou fazer isso. Não me interessa muito, assim, sabe? Eu não sinto um interesse cotidiano de conhecer me aprofundar nesse assunto. Já em contrapartida, o que eu gosto, tá? O que eu gosto bastante é da parte da história cultural, que é eu preencho essa lacuna da economia, né? Tem um capítulo do livro do Brodel, né? Que me define. O nome do capítulo é O Supérfluo e o Costumeiro.
fala basicamente, né, do que circulava, olha só, fala basicamente do que circulava no mar Mediterrâneo entre bebidas, alimento, o que comiam, né, qual eram os produtos de troca. Nesse capítulo, então, desse livro ele está falando sobre, por exemplo, qual era a porcentagem dessas coisas. Cidra. A cidra era mais consumida onde? Em compensação, a cerveja era mais consumida onde? Sabe? Isso que eu gosto. Isso eu acho assim, fascinante e é o que eu curto muito, assim, sabe? Porque isso, se tu for parar pra pensar, agora tu vai ter que concordar comigo, é o que gera os parênteses mais interessantes em sala de aula. Claro, ótimo. Isso sim. São essas pequenas coisinhas que faz com que a cabeça da galera exploda. Por exemplo, essa semana mesmo, dando aula de colonização espanhola, tu vai falar que quando os espanhóis entram em contato com uma civilização, eles vão encontrar alguns indígenas aqui na América que vai ser colonizado pela Espanha, que pegavam o leite, misturavam com uma frutinha chamada cacau e faziam um mexidão ali e tomavam um ritual a um deus. Qual era o nome desse deus? Nescau. Cara, quando isso explode a cabeça da galera. Tipo assim, meu Deus, eu tomo Nescau. Então quer dizer que esse Nescau, claro, essa marca e Todd. O nome do nada. Não, agora galera... aquele momento aluno, e o Todd? E aí é que tá. Perguntaram exatamente isso. E o Todd é deus de quê, professor? Olha, não sei. Aí tem os caras que tem que, né? Só nem nascendo de novo. Né? Essas coisinhas do cotidiano, essas pequenas curiosidades, assim, eu acho assim, são legais, são interessantes e servem pra dar apoio. Claro, é isso que isso é que é legal, dá o apoio, dá o... E afinal de contas a gente gosta da fofoca. É só a gente pensar assim, eu vou completando aí, ó. Pega a ideia do Dom Pedro I. Pouca gente tá querendo ligar com os gastos da coroa, né? Do gasto para a independência, a crise que gerou, né? A crise política que levou à abdicação. A galera gosta de saber das amantes do Dom Pedro. Claro, o cara teve mais de 10 filhos. Eu tava passando uma novelinha, né? Aquela que era do Novo Mundo, e aí a minha esposa chegou assim, né? Marido. Nós chamamos de esposa e marido. Ela, marido. Muito. Né, quantos filhos Dom Pedro teve? E aí eu falei, olha, eu sei que é um monte, mas o número eu não sei. Fiz uma breve pesquisa e chegamos à conclusão que são 30. 30? Eu sabia que era 30 mais de 15. filhos, cara. 30 filhos. E que chegaram à adultez, ou seja, que chegaram a ficar adulto, não foi 10. Sim. Vê que impressionante, que morria cedo, né? Essa que eu acho que isso é uma parte da história de contar que é sempre legal. Dizer que quando com 40 anos já era muito velho. Há 40 anos já tinha morrido há 10. Mas assim, ó, né? Isso é uma coisa interessante. Isso é legal de comentar em aula. Mas isso é uma coisa interessante. O pico, o ápice, existia. Então isso quer dizer que não existiam pessoas velhas? Não. A questão é, morria-se muito ali no threshold, ou no nicho entre de 0 do nascimento até os 5 anos de idade. Porque se tu for ver, uma pessoa que nasce no século XVIII, ou no início do século XIX ainda, tá? Não tem um monte de antibiótico, anti-inflamatórios, não tem noções de asepsia, né? Aquela coisa que a gente vê do médico fazendo o parto, né? Sem lavar a mão. Porque não se tem. E é cortando, botando a mão suja nas feridas. Exatamente. Então morria-se muitas crianças e muitas mães nesses partos. Mas a própria Maria Leopoldina morreu numa dessas. Exatamente, né? Mas não é que não existiam velhos, existiam. Porque depois que a criança, garrou anticorpo, que nem vai dizer... Vingou. Não, se dizia a mesma palavra. Essa criança não vingou. A minha avó, perguntem pros avós de vocês aí. A minha avó teve 3 filhos que não vingaram. O que isso é? Né? Quando se chega a 7 dias, nos primeiros 7 dias as crianças morriam. Sim. Né? Simplesmente morriam. Assim, ninguém sabia por quê. Aí se dizia que não vingou. Se dizia isso. Ninguém sabia muito bem por quê, né? Viu? E depois, claro, que a medicina foi avançando. E hoje nós, né, diminuímos a mortalidade infantil um monte. Claro. Né? Se tornou mais raro, ainda acontece. E né, só para provar o meu ponto, nós estamos num parênteses aberto há mais de 10 minutos falando sobre temas que adentram na história cultural, não na história econômica.
Claro, mas ainda é importante. Não tô dizendo que não é importante. Não, claro, isso aqui é uma brincadeira, mas eu gosto bastante dessas minúcias históricas, dos pormenores, né? Das coisas. Tu gosta da tititi da história, é isso? Não só tititi. Não sejais assim. Nobre deputado. Não sejais. Não, mas aí acho que acho que tu conseguiu explicar bem. Essa parte é muito legal mesmo. Agora, Rafael, diga-me, o que tu gosta da história, primeiro? O que eu gosto? A parte que tu mais gosta da história. Gosto da política, gosto da treta da corte. Da treta da corte. Gosto das conspirações políticas, dos conchavos políticos, da explicação, né? E, enfim, aquela sutileza do jogo, do poder. Isso eu acho muito legal. Game of Thrones. Né? Então, do Game of Thrones, da verdade, da história, do que aconteceu. Verdade? Da verdade, né? Porque a gente emprega a verdade. Existe a verdade? Claro, e ela vos libertará. Não, mas brincando, né? Porque das verdades porque isso é algo no plural, né? Porque a ideia das verdades é o que o rei conta, o que, né, o nobre conta, como isso vai... Isso é legal, né? Daquele enredo da corte, do jogo. Como também na atualidade, isso é algo que sempre me interessa. Sim. De conseguir entender e enxergar além da política, enxergar a política além do senso comum. É algo que me fascina, assim. Porque as pessoas resumem de problema do Brasil, corrupção. Não, gente, vai muito mais, entende? Sim. Corrupção surge desde Adão e Eva. Então vamos excluir a corrupção do elemento e vamos tentar olhar o resto. E o que sobra. A questão da história... como se fosse um filtro de um site de busca. Tira a corrupção e vamos ver o resto. Né? O mundo é um pouquinho além disso. Né? Acho que isso é legal de estudar. Eu não sei se a corrupção começa com Adão e Eva. Fala. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que começa já com o Pero Vaz, né? Que já pede um carguinho pro rei, né? Na própria carta. Já tem lá registrado. Peço-vos que, né, por favor, mande meu. Era o cunhado? Era um parente, eu não me lembro de cabeça. Eu não me lembro, sim. Mas pede a seu parente que o rei dê um emprego para ele. Já temos aqui um caso clássico de nepotismo, já no nosso início, na nossa carta de fundação. Na fundação, né, cara? Isso é fundo, Brasil. Tu falou cara, isso que eu... Peraí, deixa eu só abrir esse parênteses. Tu falou uma coisa interessante sobre a questão da atualidade da história nessa questão política. Isso é dentro da história, quando a gente está pensando sobre história, é uma coisa que até, 3, 4 anos atrás, a história as provas, o vestibular, vamos pegar o vestibular da Federal aqui do Rio Grande do Sul, que é sempre um bom... Uma referência para ditar, né, os estudos. A história meio que acabava ali na reabertura política. Ou ali acabava ali com o primeiro mandato do Fernando Henrique. A última questão era sempre por ali. Tá? O ano passado, já nos últimos 2 anos, a questão de atualidades é muito recorrente. A última questão da URGS, do vestibular da Federal aqui do estado do ano passado, fazia referências a acontecimentos de 7 ou 8 meses antes. Né? Então, do mesmo ano, fazendo referência à questão da saída, né, do Reino Unido do bloco econômico europeu, do Brexit. Pois é, então, é que tá história, a história, ela tá muito mais presente no cotidiano acadêmico. Agora, o intervalo de tempo é muito menor do que era antigamente. E quando eu digo era antigamente, não é que agora mudou, não, sempre foi. Só que as pessoas viam de uma maneira diferente. Isso é uma coisa interessante. E acaba assim, às vezes a gente pega referências agora, vamos imaginar, esse momento de instabilidade, enfim. Bom, tu pode puxar uma referência lá no Getúlio Vargas, pode puxar uma referência, né, na saída do Jânio Quadros, enfim. O cara consegue buscar, esse é que é o legal da história, para tentar explicar o presente. Porque, querendo ou não, a forma que a gente olha para o passado diz muito mais sobre o presente do que provavelmente o passado. Porque a gente vai procurando no passado coisas para justificar o presente.
Eu acho que isso é uma boa visão, assim, para quem não sabe bem o que é história, né? De tentando não ser muito metodológico aqui, né? Mas a ideia para explicar ali o Reino Unido, por exemplo. Tá, mas por que eles nunca quiseram bem estar dentro? Tanto que a moeda não adotaram que nem os outros. E eu acho que isso é isso que se torna história legal, né? Sim. De um negócio que parece que nunca vai terminar. Parece que não é um saber que, bom, está infinito. Tipo, né? Quer dizer, acabou, né? Por definição, não pode terminar, né? Não tem como. Essa é legal, né? Não tem fim. Eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem muitas pessoas ainda que, quando pensam na história, eles partem por essa questão da verdade. Tá aqui, ó. Tá aqui um papel que diz e que prova, e se isso, então isso, sabe? E não é bem assim. Temos que tomar cuidado. Né? A história, claro. Dentro da história, porque tu não sabe, né? Como aquilo ali foi escrito, se não foi forjado. Como é só cada um olhar para sua vida e ver quantas pessoas já falaram mal de ti no WhatsApp. Exatamente. Então, necessariamente, porque tá escrito, né, ali no WhatsApp que alguém mandou, quer dizer que isso é verdade? E aquela coisa, né? Em história clássica, não é também. E aquela coisa clássica, quem tá lendo? Né? Porque eu posso ler um papel e eu vou ter uma leitura diferente da tua. Eu posso ter uma questão interpretativa diferente da tua. Por quê? Por causa que as nossas referências são diferentes, a nossa forma como a gente está olhando para aquilo é diferente, né? Então são olhares diferentes, né? Para uma mesma, para o mesmo conteúdo. Por isso que eu gosto que quem quiser olhar bem ao pé da letra, no final das contas, né? Tá explicando muito mais sobre o cara que tá lendo. Exatamente. E como ele tá interpretando do que propriamente como foi o passado. Eu acho que isso é o geral. Se tu olhar o mesmo documento com 10 anos de idade de um jeito, com 30 anos vai ser de outro jeito, com 50 anos vai ser de outro jeito. Porque diz muito mais sobre a tua vida, as tuas experiências, como tu enxerga o passado, do que propriamente uma verdade ali consolidada, né? Sim, eu acho que essa é a função, principalmente da história no dia de hoje. É a gente analisar as histórias, as narrativas que estão sendo escritas. É olhar para elas, não focar tanto, tá, na informação, mas focar no significado, no que aquele autor tá querendo dizer, no como tá querendo dizer, quais são as referências que ele tá puxando, para que lado ele tá indo. E aí a gente compara como era feito isso no passado. E aí a gente vai conseguir ter uma boa noção, né, da nossa situação, de como se tá, de como, pra onde vamos, né? Isso é uma coisa assim, ó, que isso é uma outra coisa, né? Depois que a gente se forma, né, a faculdade de História, ela te entrega um kit. Até quando teus familiares ficam sabendo que tu é formado em História, a primeira coisa que eles ficam, eles te olham, o teu nome some e aparece uma barrinha escrita enciclopédia. Então eles começam a te perguntar coisas absurdas, assim, sabe? Como se a gente sabe, tá, mas como é que era tal coisa? Como é que foi tal coisa? Como é que foi tal coisa? Que são coisas, são curiosidades que as pessoas têm sobre nós, né? E que elas acham que não, o cara é formado em História, o cara vai saber responder. Então, qual foi a data que o meteoro caiu em tal dia e tal? Não, calma aí, pessoal, isso aí nem é História, isso é arqueologia, paleontologia, né? Vamos ver, opa, tá, então tal. Mas o outro kit que a Faculdade de História te entrega é o de Mãe de Ná, que é o de previsão. Então, como é que vai saber? Como é que vai acontecer daqui pra frente e tal? Que é muito baseado nessa ideia que as pessoas tinham. Igual, se o cara olhou o cara sabe história, então o cara olhou pro passado, ele vai interpretar agora o presente e vai prever o futuro. Como se fosse um vidente, exato, né? Não, pessoal, não é assim. Isso aí é coisa do Isaac Asimov, que tem profissões lá, que é psicohistoriador, físico, historiador físico, né? Que é até uma disciplina nova, né? Cliophysics, né? Que pega pega informações do passado e coloca em grades matemáticas para tentar prever o futuro, mas isso tá meio na ficção científica ainda, pessoal. Não é assim, a gente consegue olhar para o que aconteceu dentro disso que eu recém comentei, o professor Rafael recém comentou, analisando como foi escrito, a forma, as pessoas, a maneira, o momento. Mas para não desvalorizar, né? Com certeza um professor de história vai saber aonde achar a dúvida da pessoa.
e saber olhar algumas pessoas e dizer, não é bem por aqui, vamos ver uma outra fonte, né? Vamos tentar relacionar aqui 3, 4 dados para tentar juntar. Eu acho que o professor ele acaba fazendo isso. Sem uma enciclopédia é impossível, né, gente? Não. E que eu dizendo, e curiosidade, que bom que nós já temos Wikipédia hoje. Se tu quer só o dado e a curiosidade, sim. Mas saber relacionar isso, ainda o professor de história se torna muito relevante. Né? Dentro disso que tu falou da Wikipédia, eu tô numa cruzada pessoal, sabe? Porque eu gosto bastante da Wikipédia. Então para datas é ótimo. Eu uso direto para datas e para famílias reais. Não, tu sabe que... muito bom, né? O nome completo que a gente... Não, e assim, ó... E aí, cara, às vezes eu entro numa espiral e começo a organizar para montar as árvores genealógicas das famílias. Sim, porque vamos lembrar, porque o príncipe do fulano casou com a princesa do... E aí já era filho, e aí o segundo filho desse casou com o duque de não sei onde. Tentar rastrear isso aí eu acho muito legal. Pra dar guerra de 100 anos, né? Não, o que eu digo assim, eu gosto de utilizar. Então eu entrei numa cruzada, numa missão, numa quest, para ensinar os alunos a utilizar a Wikipédia. Por quê? Porque eles não sabem que é uma baita ferramenta. Então a primeira coisa que eu mostro, porque qualquer pergunta, qualquer coisa que tu colocar no Google, tu vai cair em 3 lugares, né? O Yahoo Respostas, na Wikipédia ou no, sei lá, Só Questões, alguma outra... Info Escola. Isso, Info Escola, isso. Ou Brasil Escola. São esses 4 básicos. Né? Então, os nossos alunos acham que estão abalando na pesquisa, né? Eu mostro a Wikipédia para eles, mostrando as referências. Olha, pessoal, vocês têm que vir aqui primeiro, ó, aqui embaixo. Porque as referências da Wikipédia, sabe? Às vezes tu clica ali, tu acha o livro inteiro. Tá num drive, ou ela tá no próprio Google Books, todo o livro, a citação inteira tá lá disponibilizada. Mas, Alan, vamos ser sinceros, Alan. A gente sabe que os alunos vão ser pelo mais fácil, né? Eles vão no mais fácil, mas é importante saber. Né? Mas aí eles acham, eles estão enganando o professor, ele acha que a gente não sabe. Não, isso é impossível. Sim, ali, né? Isso é impossível. Eles realmente acham. Mas é importante ele saber, sabe, que existe aquilo. Claro, deve saber. Eu acho que esse é o diferencial. É ele saber que existe aquilo, que existe algo diferente, que tem como fazer algo melhor, sabe? Porque vai ter um momento que aquele cara vai ter que se diferenciar. Final do ano. Uma hora a vida vai cobrar. Uma hora a vida vai cobrar. Aí, não sabemos quando, né? E aí eu quero ser pelo menos, que já sei como é que eu faço. O cara não precisa nem saber que fui eu que ensinei. O cara não precisa nem se lembrar quem foi que ensinou. Mas ele tem que se lembrar, pelo menos, que ele viu, como é que eu pego uma referência? Tá lá na referência. Porque a Wikipédia ela é muito boa pra isso, sabe? Tem muitos artigos, claro, tem artigos irrisórios ali, que não tem quase nada de informação, que não tem quase nada de referência, mas... Mas se você consegue ler em outro idioma... sim. É só mudar, mas não sei como é que é. Só muda ali em cima o Wikipédia do português para o inglês, vocês vão ver que às vezes a mesma busca se torna muito mais completa. Né? Então, se consegue ler em outro idioma, tu tem ali uma ferramenta ainda muito maior. Né? Então, né, também não esqueça de investir nisso. Na internet hoje tu tem... Né, o Alan que gosta dessas informações, quanto será que na internet é em português, Alan? Não faço a mínima ideia. Quantos por cento? Menos de 5%? O quê? Que é em português? Menos de 1%, será? Menos de 1%, com certeza, né? O grande maioria da internet de acesso, né? A gente não tá computando a quantidade de... Cara, eu tenho quase certeza que entre 90% e 95% da internet é pornografia. Provável. Uns 3 deve ser meme de gatinho. E os outros 2 devem ser informação, né, que a gente entende. Né? Mas é por aí, né? Da nossa surface, do que circula acima na web. Né? E a Deep Web? Tá aí algo para se conversar um dia, né? A Deep Web. Sabe que, botando no nosso ramo de professor, a Deep Web, durante bastante tempo, ela foi um lugar pra galera baixar livro, por exemplo. Quando várias bibliotecas digitais tem, né? Muitas bibliotecas digitais, muitos livros, por causa que tem livros que são proibidos em alguns países, então tu não conseguia de uma maneira muito fácil. O download, quando era num grande site de download, quando tu hospedava, ia lá o dono copyright tirava
por cópia e tal, de plágio, música, livros, então tinha muita coisa assim online, né? O problema é que, né, é muito difícil de acessar, deep web, tem que baixar programa, nem sei como é que faz, né? Então é complicado. Hoje em dia a gente já tem, né, muito livro já compartilhado, isso é uma questão interessante até, né? Propriedade intelectual, copyright, é legal, não é? Putz, todo mundo quer ter o livro rapidinho, na hora, vai ali, baixa, mas tá aí o cara que passou 5 anos escrevendo aquele livro lá. Pois eu acho... Essa é igual a discussão quando a gente tem lá no YouTube, né? O cara pega, exato. esse vídeo aqui, eu vou lá, baixo e depois eu subo no meu canal o vídeo do cara pra isso, e ganhar view também. Isso é complicado. Baita mau caráter. Isso é complicado, né? Todo mundo quer rapidinho acessar informação. Eu quero ter agora, na hora que eu quero, vou baixar o livro, não tenho grana pra comprar, vou botar no computador, escaneado. Tá, mas e aí? E o cara, e a produção, e o preço, e o valor... Baita discussão essa, pra ter um dia aqui, né? Isso é complicado, é bem complexo. Assim. E isso, sabe o que é o legal disso? A maioria dos nossos alunos, dos jovens, não faz a mínima ideia disso, eles nunca pararam de pensar disso. Eles nunca pararam de pensar que quando, às vezes, eles estão... Acho que eles só vão tomar o dia que forem botar alguma coisa, e aí alguém vai fazer isso com eles. Eles já aí, talvez... Exato, Não, perceber, eles têm às vezes no próprio YouTube, quando tu vai buscar algum vídeo, ele tá sem som. Só tem a imagem, por causa que utilizou de uma faixa e aí o próprio YouTube tira o áudio, o mecanismo lá, então é complicado, né? Se eu não me engano, na Alemanha é bem... Na Alemanha tu fez um downloadzinho ali e veio o boleto pra tua casa ali. Veio uma multa e é pesada, cara, é bem salgadinho. Assim, sabe, eles rastreiam o IP, baixou um programinha pra fazer o download, eles rastreiam o IP, vê o que tu baixou e aí tu paga um valor do que tu acessou e mais a multa, né? Mas, Rafael, vamos lá agora, então eu acho que a gente pode ir encerrando. Tem mais uma última pergunta que tu não respondeu ainda. Porque eu não perguntei. Não, que eu tenho que fazer. Eu não respondi. Não. Hoje eu vou responder todas as questões. Hoje eu falo a verdade. Então tá. Do que tu não gosta da história? Mas eu vou reformular, porque senão vai ficar igual a minha. Eu vou falar assim, do que tu acha que a história não precisava ter? Não precisava falar, não precisava focar. Mas daí não é... coisa. Eu não vou poder responder o que eu ia responder. Aí ia ficar ruim. Não? Porque aí eu vou ter que te dizer o politicamente correto, dizer, não, mas tudo é importante, Alan. Mas vou te dizer algo assim, ó, que quando chega aquele momento de eu ter que trabalhar isso em aula, quando chega o momento de ter que aprofundar em algum assunto, eu não tenho nenhum saco para a questão indígena. Não sei te explicá-lo. Não sei, deve ser um trauma de infância. Não sei. Mas não assim, gosto. Eu acho legal, acho que é importante, que bom ter gente que estuda, que eu não preciso. Sim, eu acho que eu vou me atrever. Vê se tu concorda comigo. Eu vou me atrever a tentar responder o que te causa esse sentimento. Até eu entrar na faculdade de História, cara, eu tive contato zero. A única coisa foi lá na quinta série, quando a gente estuda Rio Grande do Sul. A gente fazia teatrinho de indígena, exatamente, né? A gente ouve falar disso aí, a gente estuda o charrua aqui no Rio Grande do Sul, a gente estuda o Cepete Araju, a questão ali das reduções jesuíticas e tal, o índio e tal. Depois a gente lê o Uruguai, lá quando um pouquinho mais velho. Mas é isso. Só que quando eu entrei na faculdade, cara, que a gente começa a estudar Rio Grande do Sul de verdade, ou a cadeira do próximo estado, vai ter uma matriz... Primeiro, são 50 mil tribos, cara. Se a gente for estudar só o Rio Grande do Sul, não tô falando de outro estado. Pra quem é do norte, do nordeste, que pode estar vindo escutar aqui, também existem várias outras tribos indígenas com importância durante a história. Mas são muitas tribos com peculiaridades e que pra nossa cabeça tudo é índio. Essa é a questão. No nosso dia a dia, a gente tá no centro, numa capital, a gente vê índio vendendo balaio, é índio tocando flauta. Só que quando o cara para pra ter que estudar de verdade, porque eu não posso, como professor, dentro da sala de aula, e dizer que tudo é índio. Eu tenho que explicar que por isso que eu disse,
Quando chega o momento de estudar, para se preparar para trabalhar isso em aula, me dá um. É complicado, né? Eu acho que é os nomes, cara. Aí é que não tá. sei. Acho difícil os nomes em outro idioma, assim. Sim. Tupi, não me soa. Não me soa. GTP, Caigani. Não sei, cara. Não sei explicar. Sim, eu concordo contigo. Eu quis te sacanear ali na pergunta, saindo da pauta, mas eu concordo também. Obviamente, ambos aqui, é importante estudar. Claro que é, ninguém aqui tá dizendo que não, né? A presença indígena. Mas que é chato, é chato. É chato. Vou dar outro exemplo. Outro conteúdo de sala de aula que eu não acho muito legal. Aí, só pelo eu tô sentindo que a gente vai ter que discordar. O quê? Tu não vai falar da mitologia grega, né? Não, mitologia grega é divertido porque os alunos gostam. Mas aí tem as outras mitologias que os caras querem enfiar em tudo que é coisa. Maia. Né? Aí começa a mitologia inca, maia. Aí tu entende? Acho que a grega é legal porque eu gostava do desenho do Hércules. Mas assim, bom, né, mas eu não me aprofundo muito, entendeu? Eu sei que tu gosta. Já discutimos isso. Já levei o Alan uma vez numa turma que eu dava aula, já levei o Alan para dar palestra sobre coisa que ele gosta. Então é melhor o Alan em fazer isso, porque é um cara que gosta, estuda, do que eu que acho só legal, né? Não é uma coisa que isso eu vou me dedicar. Né? Vou ler 10 livros aqui sobre esse tema para dar uma aula. Né? Isso a gente faz para a Revolução Francesa. Que aí é outro pique, né? Mas aí cada um tem seus gostos. Sim. Né? Seus gostos. Pois é, cara. Alan, quanto tempo nós já estamos nisso aqui, será? Eu não tô contando, né? Muito tempo. Eu acho que uns 40 minutos. Mais do que deveria até, talvez. Mais que deveria. Bom, pessoal, esse foi então a nossa primeira edição, episódio piloto do Atualiza Cast. Piloto. Assim, a gente nem queria tanto entrar nessa vibe da história, do dia a dia da história, mas acabou sendo um episódio, assim, o nosso dia a dia da história, o que gostamos, isso ajudou a compor, vocês entender mais ou menos um pouquinho mais de mim, um pouquinho mais do Rafael, um lado que essa conversa, para quem é nosso aluno, a gente não tem tempo de falar tão aberto assim com vocês na sala de aula, afinal, na sala de aula a gente tem que seguir o nosso cronograma, né, para conseguir cumprir com certos assuntos. Mas então espero que vocês tenham gostado, tá? A gente quer melhorar, como a gente falou lá no início, a gente vai devagarinho aprendendo a editar, devagarinho melhorando a qualidade do áudio, devagarinho. E de novo, se vocês tiverem sugestões aí de como trabalharmos aqui, ou o que vocês achariam legal que a gente falasse, né? Pode ser qualquer assunto, a gente vamos se esforçar aí pra falar. Sim. Pode deixar... a gente vai postar no YouTube esse primeiro... Eu acho que sim, né? No futuro a gente começa a botar em outras plataformas. Então vocês podem deixar, a gente vai deixar o comentário aberto e vocês podem colocar ali, se gostaram, o que achou que tem que melhorar, o que não ficou, se ficou ruim, tá? Se ficou ruim, tu escreve, ficou ruim, mas tu dá um curtir, que é pra a gente poder motivar, né? Se ficou bom, tu dá um curtir igual e deixa um comentário, ficou bom, tá? E se tu não ouviu, tu dá um curtir mesmo assim. Alguém vai te dizer pra te dar um curtir lá, tá? Eu acho que era isso, professor Rafael. Tem mais alguma coisa pra encerrar? Não, acho que deu, né? Pra quem estiver ouvindo, né, até a próxima. Não saberemos bem quando, mas a gente pretende fazer isso semanalmente. Sim. Como nós já falamos antes, né? Talvez não seja tão semanal assim, mas sempre que nós tivermos um tempinho, nós vamos ligarmos aqui um para o outro no Skype e vamos gravar, porque nós não estamos juntos. Não sei se vocês perceberam que essa foi uma gravação feita pela internet. Tá aí uma coisa que esse meio nos possibilita. Exatamente. Certo, Alan? Certo, Rafael. Então dá um stop aí. Vamos dar um tchau pro pessoal, aqueles bonitos, tipo assim, tchau. Não, acho que dá só pra tu dar um stop e a gente encerra. Feito? Tá, não, mas então, já que não vai ter trilha, a gente pode fazer uma coisa mais, tipo assim, uma coisa, um acabou especial pra galera, né? Tipo assim, olha a minha ideia. Na verdade, tu não vai olhar, porque eu que vou fechar, né? Vai ficar mesmo assim. É um tchararara, acabou.